1 Samuel 15, 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Nosso assunto é a obra de Saul e Davi. A obra de Saul e Davi faz parte de uma revelação que o Senhor trouxe para a obra, logo que o primeiro grupo que veio da tradição e caiu nos movimentos, encontrou alguns problemas. Com os movimentos, o grupo recebeu o batismo com o Espírito Santo. Mas começou a haver nos movimentos alguns problemas incompatíveis com a vida do servo. E o grupo entendeu que voltar para a tradição, depois de conhecer o batismo com o Espírito Santo, não tinha jeito, mas estava faltando alguma coisa. Então o Senhor começou a mostrar que a obra que ele queria realizar era uma obra de obediência, uma obra que o Senhor queria dirigir tudo. Não era o fato da gente programar alguma coisa e pedir a Deus para abençoar. O Senhor queria que buscássemos a vontade dele. E o movimento tinha a característica de se ter o dom, da mesma pessoa dar o discernimento do dom e a mesma pessoa colocar em prática, incorrendo em determinados erros. O Senhor mostrou que era necessário que uns falassem e que outros julgassem, como diz a palavra. Alguém teve um dom, o grupo que tem o discernimento vai discernir. Com sabedoria, vai ver o momento de colocar aquilo em prática, se é material, se é espiritual. Era preciso que houvesse discernimento e que houvesse também um governo da parte do Senhor. E o Senhor mostrou que na vida dos servos, entre aqueles que buscam servir ao Senhor, existem aqueles que obedecem ao Senhor e aqueles que não obedecem. Aqueles que agradam a Deus e aqueles que por seus atos, mesmo se propondo a fazer a obra de Deus, desagradam a Deus. E mostrou os motivos. Então o Senhor começou a mostrar na palavra que a grande descoberta para este grupo que o Senhor mostrou foi a palavra revelada. E mostrou que em toda a Bíblia existem esses dois tipos de em princípio, servos, de pessoas que se propõem a realizar a obra de Deus. Aqueles que agradam a Deus e aqueles que não agradam a Deus. São dois irmãos, Abel e Caim. Todos dois queriam fazer a vontade do Senhor. Um agradou, o outro não. Duas irmãs, Marta e Maria. Dois reis, Saul e Davi. Duas rainhas, Esther e Vasti. E assim por diante. Mas o que destacou muito, que o Senhor nos levou a revelações maravilhosas, foi na obra de Saul e Davi. Dois reis, escolhidos pelo Senhor, todos dois. O Senhor deu a todos dois todas as condições de estarem na presença do Senhor, de realizar a obra do Senhor, mas um agradou, o outro não agradou. Israel, quando Saul foi levantado, vivia uma época, ou a época do profeta Samuel, que já era muito idoso nesta ocasião, seus filhos já não andavam no mesmo caminho do profeta Samuel. E Deus usava Samuel para dar todas as orientações ao povo. Mas o povo, olhando para fora, vendo as outras nações, viram que os outros povos tinham um rei que saía à frente deles, que dava as orientações, que cuidava de todas as coisas, que fazia as guerras. E tiveram no coração e foram até Samuel e pediram a Samuel que levantasse um rei. Samuel, que era o profeta, tinha discernimento também, achou mal, muito mal, que o povo pedisse isso. E se sentiu também rejeitado. E o Senhor disse a ele, a Samuel, pode passar aqui. Pode passar mais uma vez.
só para acompanhamento. E o Senhor disse a Samuel: eles não rejeitaram a ti, o povo rejeitou a mim. Mas atende à vontade do povo, dê a eles um rei, e eu vou dizer quem é o rei. Então Deus levanta Saul, filho de Cis, um servo do Senhor. E Saul, nós não vamos entrar nos detalhes aqui, foi levantado com 7 sinais extraordinários. O Senhor, quando levanta um servo, ele levanta com sinais. Saul profetizou, houve coisas que o profeta falou que aconteceu no mesmo dia. Por final, perante o povo, passou as tribos diante do Senhor. O Senhor escolheu a tribo de Benjamim, passou as famílias, escolheu a família de Cis, passando pessoa por pessoa, escolheu a Saul. Saul foi levantado rei. Quando o povo bateu os olhos em Saul, viu um homem com beleza, forte, sobressaía em altura a todos os homens de Israel e com estampa de rei. O povo olhou e encheu os olhos, e Saul agradou ao povo inteiramente. Foi aquilo que eles pediram. Exatamente o que eles pediram. Porque o Senhor, quando levanta Saul, levantou atendendo o pedido do povo, sondou o seu coração e deu o que o povo pediu. Agora tem uma observação: o Senhor não levantou Saul para cair. Observação muito importante. Levantou a Saul e deu a ele as condições de permanecer na presença do Senhor. Foi Saul que se desviou voluntariamente da presença do Senhor. E Saul começou muito bem na presença do Senhor. O Senhor deu vitórias maravilhosas, extraordinárias pela mão de Saul. Vitória contra todos os inimigos. E o Senhor era com Saul, e o profeta Samuel ao lado, apoiando, para que ele andasse na presença do Senhor. Chegou um dia em que Saul desobedeceu ao Senhor. Havia uma guerra constante de Israel contra os filisteus. Uma guerra constante. E havia esta guerra. Samuel disse que dentro de 7 dias iria até Saul para fazer o sacrifício. E o sacrifício era muito importante, porque representava a presença de Deus. Passou o primeiro dia, Samuel não veio, ele combinou dentro de 7 dias. O segundo, o terceiro, enquanto os dias iam passando, os filisteus estavam apertando na guerra e alguns do povo começaram a desertar. E Saul começou a ficar aflito e temer diante daquilo. Quando chegou no 7º dia, Samuel não tinha chegado, Saul mesmo fez o sacrifício. Quando Saul acabou de sacrificar, Samuel chegou e falou com Saul que ele cometeu uma loucura, porque a palavra do Senhor diz que o sacrifício somente será feito pelo sacerdote e o estranho nem chegará perto. Ele era rei de Israel, mas não mandava nas coisas do Senhor, porque no povo do Senhor, dentro da vontade do Senhor, o grupo que está debaixo da orientação do Senhor obedece ao Senhor, o rei também obedece ao Senhor. Eles estão debaixo de uma orientação que vem de Deus, é um reino sacerdotal, onde os sacerdotes têm as suas funções, o rei tem suas funções. O rei obedece ao Senhor, o sacerdote obedece ao Senhor. Tem coisas que só o sacerdote pode fazer. E Saul passou por cima daquilo, por quê? Ele se afeiçoou à posição de rei, sentiu o poder na mão, sentiu que tinha poder para mandar em todas as coisas, determinar, mandar que as pessoas fossem, e entendeu que podia mandar também nas coisas dos sacerdotes, porque as nações de fora mandam nos profetas falsos. O profeta tem que fazer o que o rei manda, mas junto ao povo de Deus, não. E ele quis fazer a mesma coisa. Ele achou que mandava também no sacerdote. Na verdade, subiu uma vaidade ao coração de Saul.
E Deus viu isso. Porque o Senhor, quando nos julga, Ele não nos julga por deslizes, por coisas pequenas. Ele nos julga por coisas determinantes no nosso procedimento, na nossa vida. E Deus viu isso. E Saul deu uma desculpa muito interessante. Ele falou assim: o povo ia saindo de mim, os filisteus estavam apertando, você não chegava, eu me violentei e sacrifiquei. Violência contra o reino de Deus é fazer as coisas fora do Espírito. É violência contra o reino. E nós sabemos que cada um de nós sabe perfeitamente sua posição. Ninguém está enganado. Todo mundo sabe. E Saul deixou uma coisa que o Senhor entendeu. O reino para ele era muito importante. O reino de Israel para ele ser rei e ter o reino na mão, era muito importante. Mas o que o Senhor dizia não era tão importante. Ele podia arrumar algumas coisas nas revelações. Mas a questão de ele ser o rei e ter o domínio passou a ser uma coisa fundamental para ele. O Senhor disse que ia confirmá-lo como rei, não ia confirmar mais. Houve uma segunda vez que ele desobedeceu. O Senhor chamou a Samuel, mandou que dissesse a Saul: vai e destrói todos os amalequitas. O Senhor determinou guerra eterna contra os amalequitas. Os amalequitas foram aquele povo que, quando Israel estava no deserto, saindo do Egito, cansado, os amalequitas atacaram Israel por trás, atacando os mais fracos. Tem uma simbologia. O Senhor não se agrada disso. Por isso que há no nosso meio a expressão amalequita. Amalequita é aquele que ataca por trás contra aqueles que não têm defesa. Daí que na obra nós temos muito cuidado. Quem está num grupo tem que ter muito cuidado quando fala alguma coisa onde o outro não está presente. Ele está sem defesa, mas o Senhor é a defesa dele. Preciso muito cuidado. Mandou que matasse tudo, crianças até de colo, até de mama, dos animais até as menores crias. Tudo devia passar ao fio da espada. Lembrando, hein? O Senhor é o Deus da vida e da morte. Para tirar, o Senhor mandou matar, o Senhor é o Deus da vida e da morte. Foi Saul à guerra, voltou, Samuel foi encontrar-se com ele e ouviu o balido das ovelhas, a voz das ovelhas. Saul, você fez a vontade do Senhor? Eu fiz como o Senhor mandou, só que eu me consertei com o povo, me aconselhei com o povo e resolvemos separar a melhor das ovelhas para sacrificar ao Senhor. E poupou também a Agag, rei dos amalequitas. A Agag, Samuel tirou a espada e despedaçou ele na hora. Resolveu. E quanto a Saul, Samuel disse a ele: será que o Senhor tem tanto prazer que se sacrifique a ele do que faça a sua vontade? Melhor é obedecer do que sacrificar. Nós vamos ver na aula já viram no princípio, na aula de idolatria, que a maior adoração a Deus é obedecer. É tudo que o Senhor quer, é que alguém ande na sua presença atendo o que Ele mandou. Não fiz o jejum de domingo que o Senhor mandou, mas fiz um jejum até meio-dia na segunda-feira. O Senhor vai aceitar? Não foi isso que o Senhor mandou. O Senhor quer que você obedeça a Ele, não faça a sua vontade e ponha Deus no meio ainda. Além de não fazer o que o Senhor mandou, poupou as ovelhas e ainda disse que era para sacrificar o Senhor. O Senhor não aceita isso de forma alguma. Melhor obedecer do que sacrificar. E disse a ele mais: a desobediência ou a rebelião é como o pecado de feitiçaria, é como feitiçaria. E o porfiar, que é teimar em desobedecer, é como idolatria e iniquidade. E disse que ele estava rejeitado
E o Senhor já tinha levantado o próximo dele melhor do que ele. Todos nós somos necessários enquanto estamos na presença do Senhor. Se nós falharmos, o Senhor levanta outro melhor do que nós. E Deus tem poder para isso. Samuel, então, rejeita, pela palavra do Senhor, a Saul. O Senhor rejeita a Saul. Por favor, pode passar. Muito bem. Os irmãos observam o seguinte. O Senhor disse que Saul estava na feitiçaria e na idolatria. Eu pergunto aos irmãos, neste momento que o Senhor falou, Saul estava na feitiçaria? Os irmãos podem responder. Ele estava na feitiçaria? Não. Ele estava na idolatria? Não. Mas para o Senhor estava. Porque o Senhor, Ele vê a coisa lá adiante. Outra coisa, a partir da desobediência e da rejeição, vieram as consequências. As consequências da rejeição. Já vamos mostrar isso aqui. O Espírito Santo se afastou de Saul. Primeira consequência. A segunda, Deus parou de falar com ele, não falava com ele mais. E terceiro, Saul passou a ter crise de opressão. Davi que tocava a harpa para Saul ficar melhor. Agora os irmãos observem como que acontece. Todo servo chamado pelo Senhor, quando alguém recebe um chamado do Senhor, para a obra do Senhor, vai passar por prova. Todos vão passar por prova. E a prova é necessária, porque a prova é que nos coloca na posição que o Senhor quer. Vem uma prova, primeira prova, por exemplo, que é simbólico. Uma prova. Você atendeu ao Senhor, isso te deu livramento. Mas vem outra. E vem várias provas. E o que nos dá o livramento é sempre atender à voz do Senhor. O perigo é a vaidade. Um dos perigos é a vaidade. Como o Saul se envaideceu, achou que mandava em tudo. E estava na mente dele que ele agora tinha um reino eterno. Que não dependia do Senhor. Ele é que mandava agora. O grande problema foi esse. Vou dar um exemplo de vaidade. O que nos dá o livramento é a revelação. A revelação que nos traz o livramento. A pessoa nos mostra, viu o irmão dentro de um caixão. Meu Deus, que situação! O Senhor mostra coisa drástica, porque se não atender, você morre espiritualmente. Você vai, o Senhor, o que é? O Senhor mostrou isso na sua vida, mas eu não vi. Aí eu começo a clamar, a orar. Realmente eu estava com esse problema. Não estava vendo, mas eu estava realmente. Atendo, recebo o livramento. É sempre assim. Mas, vamos dizer que o senhor chega com um servo, instrumentista, já com certa idade, aposentado, nunca foi chamado a atenção. O senhor mandou que você pare de tocar 2 meses, sente no primeiro banco. Porque há uma dificuldade com sua vida e o senhor quer te dar o livramento. Aí ele diz assim, eu sou um homem de tantos anos, aposentado da melhor companhia do Espírito Santo, nunca fui chamado a atenção, eu não aceito isso comigo. O que aconteceu? Saiu da revelação. Esse foi o perigo. Então Saul, ele veio atendendo. Quando ele chega num determinado momento, ele desobedece. Quando ele desobedece, o que aconteceu? Ele saiu do projeto do Senhor. 2 vezes, em coisa determinante que o tirou da presença do Senhor. O Senhor já sabia que ele não ia andar na presença dele mais. Aqui o Senhor disse que ele estava na feitiçaria e na idolatria. O fim da vida de Saul, adiantando aqui, ele cai exatamente na feitiçaria e na idolatria. Nós vamos dizer daqui um pouquinho, mas precisamos fechar esse quadro para entender umas coisas aqui. Como o Senhor havia dito. O que acontece? Vem as provas, vem as revelações, nós vamos atendendo, recebendo livramento.
O adversário, ele vem armando laços para os pés dos servos. E é o Senhor que dá o livramento, mediante o atendimento à revelação. Só que o adversário, ele arma o laço para você aqui, para te colher aqui. Foram muitos anos que passaram depois dessa data. Saul saiu do propósito do Senhor, saiu da presença do Senhor, o Senhor o rejeitou, mas ele continuou como rei muitos anos ainda, sem o Senhor. Vamos dizer assim, continuou a igreja de Saul sem Deus. Até aqui Deus estava presente com ele. Quando ele desobedeceu, o Espírito Santo se afastou, continuou ele com os bancos, com o púlpito, com a Bíblia da igreja dele, sem Deus. E esse é o nosso perigo. O grande perigo é esse, que o adversário, ele arma o laço aqui para você. Se você colocar o pé e sair da presença do Senhor, você não vai enxergar os seus problemas aqui. E ele vai te colher no final sem condições de restauração. Aí está então o perigo para a vida do céu. Vamos passar o outro painel. Muito bem. No fim da vida de Saul, passaram muitos anos mesmo. Davi foi levantado, demorou a sair, Davi ser colocado no rei. No fim da vida de Saul, na guerra contra os filisteus apertaram muito contra Saul, e Saul foi buscar ao Senhor. O Senhor não lhe falou por sonhos, o Senhor não lhe falou pelo sacerdote, o Senhor não lhe falou pelo profeta, o Senhor não falou de forma alguma. O Senhor não falou com ele. E Saul foi quem tinha tirado de Israel os idólatras, os feiticeiros, as pessoas escandalosas, ele tirou de lá. Mas neste dia, quando o Senhor não falou com ele, ele procurou uma mulher que adivinhava. Uma mulher que adivinhava. E ele foi lá na cidade de Endor, onde tinha essa mulher que adivinhava, cujo nome dela, o nome que se chama é Pitonisa. A mulher que adivinha tem o nome de Pitonisa, que vem da palavra Piton, que significa serpente. Piton significa serpente. Ou seja, é a mulher em que atrás dela está o adversário. Ela adivinha pelo adversário. Endor significa em hebraico lugar habitado, ou seja, lugar habitado pela serpente. E em grego, essa mesma palavra se traduz por oikomene, que significa ficar em casa, de onde se originou a palavra ecumenismo. Ou seja, ecumenismo é um grupo de pessoas com o mesmo interesse, falando em nome de Deus, sem fazer a vontade de Deus. Ou seja, é a religião sem revelação. É a religião sem Deus. Ou seja, é um grupo de pessoas que tem Deus só para esta vida. E Paulo disse que se nós esperamos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Saul representa a religião sem revelação, que é exatamente o ecumenismo. É o evangelho social, o evangelho para ganhar dinheiro, o evangelho para viver bem nesta vida. O porvir não tem preocupação com o porvir, porque nem alcança o porvir. Saul chega perante a Pitonisa e pede para levantar Samuel. E Samuel já havia morrido. Pergunta aos irmãos: mortos falam? Podem responder. Mas quando você invoca os mortos, quem fala? O adversário, que é o pai da mentira, que não se firmou na verdade e fala igualzinho. Você invoca os mortos,
O adversário fala. Ela levanta e apareceu Samuel, o adversário. E o adversário falou para Saul: você desobedeceu ao Senhor, não fez a vontade do Senhor, amanhã você vai morrer. Falou a verdade. Porque o adversário, ele engana. Quando você está na mão dele, aí ele diz a verdade. Fuma um cigarrinho, experimenta a maconha, droga agora, ó, você não vale nada, dá um tiro na cabeça. O adversário faz isso. Então ali falou a verdade. Saul, desfaleceu. A pitonisa preparou um jantar para ele, um guisado para ele comer, e ele estava com fome nenhuma, por causa do pavor da morte no dia seguinte. Ela insistiu até que ele comeu, porque no ecumenismo o pão que perece não falta. Você vai morrer amanhã, mas vai morrer de barriga cheia, porque no ecumenismo o pão que perece não falta. O pão dessa terra, tudo para essa terra, você vai ter de bom ar refrigerado, carro, tudo. Agora só não vai ter até amanhã você morre. E o Senhor, meus irmãos, nos mostrou que nós que vimos lá da tradição, passamos pelos movimentos, que o propósito de Deus, o projeto de Deus para nós é que andássemos na presença de Deus, que nós obedecêssemos ao Senhor, que nós ouvíssemos a voz do Senhor. Por isso que nós temos um grupo de intercessão hoje, que jejua uma vez por semana, às quintas-feiras, com o objetivo de ter sensibilidade à voz do Senhor, para que nós possamos ouvir a voz do Senhor, que é tudo que nós precisamos. Vamos fazer um encontro, hein? Nós vamos fazer um encontro, tudo programado, computador, tudo direitinho, vão orar para o Senhor abençoar. Isso é uma coisa. Outra coisa é: Senhor, o que o Senhor quer que façamos? Eu quero que faça uma reunião, cada um na sua igreja. É isso que o Senhor quer. Nós vamos fazer aquilo que o Senhor mandou. Agora, se o Senhor falar assim, faz uma grande convocação para o Brasil inteiro, aí nós vamos usar todos os recursos humanos que temos para atender o que o Senhor revelou. É outra coisa. Então o Senhor nos mostrou que queria que nós atendêssemos à vontade dEle, ouvíssemos a sua voz e obedecêssemos aquilo que Ele mandasse. E o Senhor nos mostrou que se nós, cada um de nós individualmente, andássemos no caminho de Saul, nós iríamos cair onde Saul caiu. Íamos ter o mesmo destino dele. E mostrou mais: se nós todos como obra andássemos no caminho do Senhor, nós todos conjuntamente íamos bater lá também. Então nós aprendemos com Saul, ou seja, o Senhor mostra através de Saul os atos que se fazem que desagradam ao Senhor. Você quer aprender como agradar ao Senhor? Não faça o que Saul fez. Porque com Saul o Senhor mostra o que se faz para desagradar a Deus. E com Davi, o que se faz para agradar a Deus. Pode passar? Acabou? Bom, é porque tem outra aula e vai dar continuidade em Davi. Mas eu quero dizer alguma coisinha ainda. A partir do momento que Saul desobedeceu, o Senhor mandou Samuel que fosse à casa de Jessé, pai de Davi, porque o Senhor disse que havia se provido de um rei. Esse é para acabar? Esse é o primeiro? Que ele havia se provido de um rei lá na casa de Jessé. E Jessé tinha 8 filhos. E quando Samuel foi com o vaso com óleo da unção para ungir, e ungiu o rei lá na casa de Jessé, o rei que ia substituir Saul. Apresentou o primeiro, Eliabe, formoso, com estampa de rei. O profeta Samuel olhou para ele e disse assim: certamente está perante mim o ungido do Senhor. E o Senhor disse: o homem vê o que os olhos veem, a aparência, mas Deus olha para o coração. Eu tenho rejeitado a ele.
veio o segundo, o terceiro, até o sétimo, todos rejeitados. E Samuel perguntou: acabaram os varões? E Jessé disse assim: tem um que está no campo, cuidando das ovelhas, Davi, o menor. Manda chamar. Jovem, Samuel olhou para ele, rapaz jovem, sem expressão. Porque quando você fala num rei, você fala de um homem forte, com potência, com aparência, e Davi não tinha nada disso. E Samuel ficou em dúvida, e o Senhor disse a ele: pode ungir, porque é ele mesmo que eu tenho escolhido. Davi é um tipo de Jesus também, que não tinha aparência nenhuma, que a obra estava na missão que ele veio realizar, na sua palavra de poder, e não na sua aparência. E Deus então levanta a Davi. O Espírito do Senhor pousou sobre Davi a partir daquele instante. E Davi, ele nunca teve grandes lutas no meio, cuidando do seu pequeno rebanho de ovelhas ali. Mas a partir do momento que ele foi ungido, começou uma série de lutas que ele nunca viu na vida dele. E outra coisa, aqui há um entendimento da unção. A unção, com a unção do Senhor, ele foi separado para uma função. Mas o rei ainda era Saul. Ele não assumiu o reino. Ele foi separado pelo Senhor para aquela função, mas não assumiu. Ele tinha que esperar o momento de o Senhor colocá-lo na posição. Já estava escolhido por Deus. E Saul, fora da revelação, continuava o rei. E Davi, separado pelo Senhor. E começou uma série de lutas. Saul, nós vamos ver mais adiante, perseguiu a Davi e reunia exércitos para correr atrás de Davi para matá-lo. Lutas como ele nunca viu: traição, perseguição, mentira, falsidade, tudo. E por que Deus permitiu isso? Vai acontecer com todos que o Senhor chamar para uma função. Porque o homem provado, ele é amadurecido na presença do Senhor. Mais tarde, ele seria rei. E o rei julgava a causa dos servos. Ia chegar um pequeno servo com um problema pequenininho, mas grande, para aquele pequeno servo, diante do rei. O rei não tinha condição de entrar no problema dele, porque ele tinha os grandes problemas do reino. Mas Davi ia entender o problema dele, porque ele foi aflito como aquele pequeno servo foi. Por isso que o servo, o pastor, ele precisa de prova para ele ser amadurecido e saber compreender o problema das ovelhas. Por isso que a palavra diz que Davi foi levantado pelo Senhor e apacentou o povo com dignidade e com fidelidade, porque foi o Senhor que deu isso a ele. Ele foi provado para ser forjado um homem segundo a vontade do Senhor. E em todas as lutas, ele confiou e obedeceu ao Senhor. Nós vamos ver isso na aula seguinte. Saul desobedece ao Senhor, cai na idolatria e na feitiçaria, como o Senhor disse, que é o caminho de todos aqueles que desobedecem ao Senhor. Enquanto isso, Davi anda na obra de Davi, que é a obra que Deus ama, e que é a obra que nós queremos, é a obra do Senhor, a obra que nós queremos para a nossa vida, e que vamos ver com detalhes na próxima aula. Vamos ficar de pé? A visão. Uma visão, por favor. Podemos ficar de pé?